Caso Zero é uma série de podcast em 5 episódios. Esse é o segundo episódio da série. Se você ainda não escutou o primeiro, a gente recomenda que você pause aqui e escute antes o episódio anterior. Olha o sistema que eu estou vendo. O sistema é podre e os caras não vão beneficiar quem precisa. E eles estão defendendo tudo isso porque eles são traficantes, eles vendem órgãos, eles matam pessoas em UTI. Essa é a realidade. Paulo Pavese e sua esposa Rosângela perderam o filho, Paulinho, após um acidente no dia 19 de abril de 2000. Os órgãos do menino foram doados e Pavese homenageou os médicos Álvaro Yanhes, José Luiz Gomes e José Luiz Bonfito com uma placa de prata, em agradecimento pelos cuidados com o menino. O texto escrito na placa dizia que, abre aspas, no momento mais difícil de nossas vidas, seu gesto humano e profissional nos deu segurança e conforto para seguirmos em frente. Fecha aspas. Mas em pouco tempo, Pavese passaria a acusar esses mesmos médicos de terem matado seu filho. Eu sou Bela Megali. E eu sou André Borges. E esse é o Caso Zero, a história que mudou o rumo do transplante de órgãos no Brasil. Um podcast do jornal o Globo. Segundo episódio, a acusação. Uma das fontes que a gente usou para fazer a apuração foi o livro que o Paulo Pavese escreveu sobre o caso. Ele se chama Tráfico de Órgãos no Brasil, o que a máfia não quer que você saiba. Nesse livro, o Pavese narra toda a sua jornada atrás do que ele considera ser a justiça, e que ele vem repetindo ao longo desses últimos anos em entrevistas, podcasts, lives e em depoimentos para a justiça. Uma parte importante da nossa apuração partiu dos relatos do próprio Pavese, mas não só isso. Nosso fio condutor também passa por centenas de documentos, denúncias de procuradores, dezenas de entrevistas com os envolvidos e milhares de páginas de processos judiciais. É uma forma de tentar olhar o caso sem um envolvimento emocional. A gente sabe que revisitar a história de uma criança que morreu aos 10 anos de idade em um acidente trágico toca qualquer pessoa. O nosso esforço aqui é entender a amplitude do que aconteceu, com distanciamento, fazendo a nossa própria apuração. Paulo Pavese conta que alguns dias depois da morte do filho, ele voltou ao Hospital Pedro Sanches para pagar a conta da internação. Relembrando, o Pedro Sanches foi o primeiro hospital para onde o Paulinho foi levado depois do acidente, aquele que ficava perto da sua casa. O Pedro Sanches era uma clínica particular. Ele era até cadastrado pelo SUS, mas a maior parte dos seus serviços era por atendimento privado. Paulinho foi internado como paciente particular, e depois de sua morte, os pais ainda tinham uma conta para pagar. Paulo Pavese diz que quando ele chegou no Hospital Pedro Sanches, recebeu uma conta da internação, e ele ficou assustado com o valor. A conta era de R$ 11.668,02. Se a gente atualizar esse valor para 2025, seria o equivalente a mais de R$ 51 mil. O Pavese tinha acabado de perder o filho e agora tinha que lidar com uma conta hospitalar altíssima e que precisava ser paga naquele instante. Porque, segundo ele relata, naquele momento o hospital o obrigou a pagar a conta. Caso contrário, o cheque calção que uma amiga da família emitiu ia ser descontado. Por isso, Paulo Pavese substituiu o cheque da vizinha por um cheque seu, da sua empresa, no valor total da conta do hospital. Tudo estava prestes a mudar radicalmente assim que Pavese deixou o hospital e chegou em sua casa. Ele começou a analisar a conta, queria entender por que o valor era tão alto. E foi ali que teve início a saga do pai contra os médicos envolvidos com o atendimento de seu filho. Eu vou ler aqui um relato que o Paulo Pavese faz desse momento em seu livro. Abre aspas. Nossa situação financeira ainda não havia se estabilizado totalmente. Havíamos passado por momentos difíceis e estávamos nos recuperando pouco a pouco. Eu precisaria achar alguma alternativa para fazer aquele pagamento, mas precisava de tempo. Rosângela, ao saber do débito, ficou muito preocupada. Verificando os detalhes da conta superficialmente, surgiram algumas dúvidas. Coloquei a conta na mesa da sala, puxei uma cadeira e me debrucei para entender o que havia sido cobrado.
Havia um resumo e também uma ficha das requisições diárias de materiais e medicamentos referentes àqueles 3 dias de internação. As dúvidas foram se transformando em desconfiança. Fecha aspas. Pavese estava certo. A conta hospitalar tinha mesmo algumas cobranças que não podiam ter sido feitas. A partir do momento em que a família assinou o termo de intenção de doação dos órgãos, todos os procedimentos dali em diante têm que ser pagos pelo SUS. Esses custos não podem ser repassados para a família do doador. É a lei. A doação dos órgãos do Paulinho foi autorizada na manhã do 2º dia de internação. Nada do que foi feito depois disso poderia ter sido cobrado dos seus pais. É isso. A cobrança tinha erros. Mas a questão é, como uma acusação de superfaturamento se transformou em uma denúncia de homicídio? O Pavese conta no seu livro que voltou ao Pedro Sanches quando percebeu as irregularidades. Ele foi reclamar da cobrança e disse que foi mal recebido pelo setor de contabilidade do hospital. O hospital não concordou com as suas contestações. O Pavese conta que o administrativo do Pedro Sanches chegou até a acusá-lo de criar uma situação hipotética só para se livrar da dívida. O Pavese pediu uma reunião com o administrador do hospital, que na época era o médico Lucas Neto Barbosa. Ele disse que o Dr. Lucas nunca o atendeu. Você apertou a 11 ou a 12? Oi, a gente vai falar com o Dr. Lucas Barbosa? Obrigado. Quando a gente foi para Poços de Caldas, procuramos o Dr. Lucas Neto Barbosa. O Dr. Lucas recebeu a gente no seu escritório, que por coincidência fica no prédio ao lado do edifício onde aconteceu o acidente. E esse respeito de não cobrar quando é caso de doação de órgãos, né? Eu não sabia, a Rosa também não, muito menos, tenho certeza. Eu acho que caberia, talvez, alguém dessa central de transplante falar, ó, é assim, a regra é assim. Então, isso daí, certamente, se já existia essa norma na época, ela foi deixada para trás, isso aqui foi cobrado. O que o Dr. Lucas Neto Barbosa conta é que na época ele não sabia que era para ter repassado para o SUS as cobranças dos procedimentos ligados à doação. Ninguém no Pedro Sanches sabia. Foi por isso que cobrou da família. Agora, tirando esse fato, o que pode ter sido cobrado irregular? Eu acho que essa diária, porque isso é norma em todo lugar, todo hospital, hotel, você passou da diária, passou as horas, tem as horas previstas lá, nas normas, e se passou, você tem que pagar. Aí cabe você chorar, você discutir. Aí tem gente que deixa, né, no hotel, te põe a mala lá no sacolão, não, pode ficar aqui, manter. Mas se você passou da hora, você tem que pagar. Então, pode ter sido, vamos dizer, dura essa cobrança, mas ela não foi irregular. Diante disso, Paulo Pavese decidiu que não ia pagar a conta do Pedro Sanches. Assim que ele saiu do hospital, foi ao banco e sustou o cheque que tinha emitido. Ele cancelou o pagamento. Pavese disse que só acertaria a conta quando o hospital aceitasse rever as cobranças. E o hospital também contou sua versão da história. Um tempo depois, quando o caso saiu na imprensa, o Pedro Sanches se pronunciou. Foi emitido um comunicado dizendo que, abre aspas, cabe esclarecer que a direção do Hospital Pedro Sanches tentou todos os acordos possíveis com os pais durante mais de 4 meses, visto que o cheque calção apresentado na internação foi substituído por um cheque de empresa e posteriormente sustado pelo emitente, o próprio pai do garoto, e que somente após tentar de todas as maneiras um acordo é que foram tomadas as medidas legais desta pendência. Fecha aspas. A medida legal tomada pela administração do Hospital Pedro Sanches foi o pedido de falência da empresa do Paulo Pavese. Aquele cheque emitido para pagar a conta da internação e que logo depois foi sustado era da empresa dele. Era a empresa do Pavese que estava em dívida com o hospital. E depois do pedido da falência, o Pavese reagiu. Eu vou citar mais um trecho do livro dele. Abre aspas. Pela internet, tentei localizar algum meio de contato com o Ministério da Saúde, no setor de transplantes, para expor a situação, mas não encontrei. Encontrei apenas o site de uma associação ligada a transplantes, chamada ABTO,
Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Fecha aspas. Essa foi a primeira vez que a gente ouviu falar da BTO nesse caso. A gente queria saber mais sobre a associação, então fomos perguntar sobre ela para o Dr. Benhur Ferraz Neto. Você já escutou a voz dele aqui, no primeiro episódio. O Dr. Benhur é uma das maiores autoridades em transplantes no Brasil e já foi um dos presidentes da ABTO. A BTO foi formada por médicos, obviamente envolvidos na área, como qualquer outra sociedade médica, com a finalidade de realmente promover discussões sobre transplante, fazer o transplante ser cada vez mais realizado no país, que as coisas do transplante fossem cada vez mais conhecidas pela população, absolutamente claras, transparentes. E eu acho que assim, o que o transplante atingiu hoje no Brasil, a maturidade que o transplante atingiu hoje no Brasil, com uma lista que a gente pode ter certeza que ninguém passa na frente de ninguém, por nenhuma questão política, econômica, social, para atingir que a gente tem clareza na distribuição de órgãos, isto foi muito pela luta da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos no decorrer de todos esses anos. Em outubro de 2000, 6 meses depois da morte do filho, Paulo Pavesi mandou um e-mail para a BTO falando dos erros na cobrança feita pelo Pedro Sanches. A associação entrou no caso e fez contato com o hospital. A partir daí, o Pedro Sanches decidiu oferecer um desconto de R$ 1.300,95, o que equivalia a mais ou menos 10% da conta total. Esse valor era relativo a uma diária de UTI, além dos procedimentos que envolveram o diagnóstico de morte encefálica do Paulinho. Mas repara na terminologia que foi usada pelo hospital. Eles chamam de desconto. Não reconhecem um erro. Eles não estão corrigindo a conta. Eles estão dando um desconto. E para o Paulo Pavesi, aquele desconto já não era suficiente. O próximo passo dele já estava decidido. Ele ia procurar a imprensa. A polêmica começou com o acidente sofrido por Paulo Veronese Pavesi neste prédio em abril deste ano. A EPTV, que é uma filial da TV Globo no sul de Minas, fez a primeira reportagem sobre o caso. A matéria foi ao ar no dia 28 de outubro de 2000. Os pais então resolveram doar os órgãos. Foi quando começaram os problemas. O pai se assustou com o preço cobrado pelo hospital e não concordou com alguns itens da conta. A reportagem da IPTV chamou a atenção da mídia nacional. O caso começou a repercutir e logo depois o Ministério da Saúde também entrou em cena. Aquela história local de superfaturamento tinha subido para outro patamar. Naquela época, o ministro da Saúde era o José Serra. O Serra era um político experiente, um ministro importante do governo Fernando Henrique Cardoso. Ele era o nome mais cotado dentro do PSDB, o partido do presidente, para disputar a próxima eleição. E 2 anos depois, o Serra foi o candidato à presidência, mas acabou perdendo a eleição para o Lula, que se tornaria presidente pela primeira vez. Mas isso já é outra história. Na nossa pesquisa, a gente encontrou o relatório de uma primeira visita feita pelo Ministério da Saúde em Poços de Caldas. Esse documento está lá no site do podcast. No relatório está escrito que, pouco mais de 6 meses depois do acidente, no dia 5 de novembro de 2000, o Ministério da Saúde enviou uma equipe para Poços. Quem assina o relatório é a médica Rosana Notten. Esse nome ainda não tinha surgido aqui na nossa investigação. Mas quando pesquisamos pelo nome dela, a gente descobriu que a doutora Rosana está longe de ser um personagem qualquer. Naquela época, a Rosana Notten era coordenadora do Sistema Nacional de Transplantes. Era ela que cuidava da instância máxima sobre esse assunto dentro do Ministério da Saúde. Ela ia poder ajudar a preencher algumas lacunas da história. A gente precisava falar com ela. Mas por onde andaria a doutora Rosana? A gente procurou por ela nas redes sociais e descobrimos que a doutora Rosana estava trabalhando no Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Ela é gaúcha e tinha voltado para o Rio Grande do Sul. Conseguimos o contato da médica com o hospital e telefonamos logo em seguida. Nossa primeira conversa por telefone durou mais de 40 minutos. A gente viu que a doutora Rosana ainda tinha muita coisa engasgada sobre esse caso. Para ela, essa história nunca tinha sido resolvida. Depois de muitos anos em silêncio, ela topou dar o depoimento para o podcast. Seguimos em viagem mais uma vez. Fomos até a cidade de Canela, que fica a cerca de 2 horas de Porto Alegre, para encontrar com ela. Com a palavra, Rosana Notten. Eu lembro
com detalhes, assim, o momento que chegou a notícia da BTO de que teria havido essa situação, de que já teria havido um e-mail anterior do pai dessa criança e que não tinha até o momento sido tomada nenhuma medida pelo lado da BTO, e de que agora ele tinha voltado a entrar em contato com a BTO dizendo que estava em contato com alguém da imprensa sensacionalista e de que ele ia expor tudo o que tinha acontecido porque havia irregularidades na questão da doação do filho dele. E como resultado dessa primeira visita, a Rosana Nota e a sua equipe confirmaram o erro na cobrança feita para a família. Então, o Pedro Sanches poderia ter cobrado do SUS esses procedimentos que foram feitos depois, e não do pai. No entanto, ele não o fez, não cobrou do SUS e cobrou do pai. Uhum. Quando a gente chegou lá, já existia informação de que o hospital já tinha estornado da conta esses procedimentos que eram relacionados ao diagnóstico da morte encefálica e à manutenção do menino. Portanto, reconhecendo um erro de cobrança. De cobrança. Já havia sido reconhecido. Então, ele já tinha reconhecido que tinha cobrado de forma exagerada. Depois de 7 meses, o hospital finalmente reconheceu que houve uma cobrança exagerada. Mas naquela altura era tarde demais. Um escândalo. A família que resolveu doar os órgãos de uma criança descobre que no Brasil nem tudo é tão simples. A reportagem do Fantástico foi ao ar no dia 19 de novembro de 2000, exatamente 7 meses depois do acidente do Paulinho. 19 de abril deste ano, uma travessura fatal. O socorro foi imediato. Paulinho foi levado para um hospital ao lado do prédio onde morava, no centro de Poços de Caldas, Minas Gerais. A má notícia chegou 24 horas depois. Só um gesto nobre para suportar tanta dor: doar todos os órgãos do filho. O direito de superar em paz a morte do filho foi roubado na hora em que o hospital entregou a conta: R$ 11.668. A reportagem fala dos erros na conta, da cobrança irregular, dos procedimentos ligados ao transplante de órgãos. A lei é clara. Uma vez anunciada a morte encefálica clínica de um paciente, a família doadora não paga mais nada. O SUS, Sistema Único de Saúde, deve arcar com todas as despesas relativas ao transplante de órgãos. E o hospital fala o que para vocês? O hospital nunca me atendeu. E pior, ele pediu a falência da minha empresa. É o próprio Paulo Pavese que está falando sobre o pedido de falência de sua empresa. Lembrando que a falência foi pedida porque ele não pagou a conta hospitalar que ele questionava. O que vemos é a imagem de um pai lutando sozinho contra um sistema. Acompanhamos Paulo em mais uma tentativa de falar com o diretor do Hospital Pedro Sanches, o vizinho tão próximo que ele procura há 7 meses. Eu falo com o Dr. Lucas. Ele não sabe. Eu nunca consigo falar com ele. Insistimos, e aos poucos os personagens foram aparecendo. O diretor clínico do hospital, o médico responsável pela UTI, o neurocirurgião, o diretor administrativo do hospital e o responsável pela central de transplantes na região, Dr. Álvaro Yanes. A equipe do programa acompanhou Paulo Pavese até o hospital onde o seu filho morreu. Pelas imagens, a gente pode perceber que os funcionários do hospital foram pegos de surpresa. Os médicos se colocam na defensiva. Alguns se enrolam para responder as perguntas. Outros não quiseram falar com a reportagem. No dia 23 de novembro de 2000, 4 dias depois do Fantástico ir ao ar, o Ministério da Saúde emitiu uma nota sobre o caso. Ele reconhecia que o hospital tinha excedido a cobrança. A nota também dizia que o ministro da Saúde, José Serra, tinha determinado a realização de uma auditoria mais ampla no sistema de transplantes de Poços de Caldas. Domingo passado, o Fantástico denunciou o Hospital Pedro Sanches em Poços de Caldas, Minas Gerais,
por ter cobrado de Paulo e Rosângela Pavese todos os custos para a doação de órgãos do filho deles, morto num acidente. Depois da denúncia, o Ministério da Saúde instaurou uma auditoria para apurar os valores cobrados pelo hospital. A auditoria termina em 2 semanas e, comprovadas as irregularidades, o Ministério da Saúde encaminha à Procuradoria-Geral da República pedido de inquérito para punir os responsáveis. Estamos de olho. A auditoria foi realizada entre dezembro de 2000 e janeiro de 2001. Uma equipe do Departamento Nacional de Auditoria do SUS, o DENASUS, foi enviada para Poços de Caldas. A equipe era formada por 5 médicos, uma enfermeira e uma contadora. Os trabalhos de campo abrangeram diversos órgãos da cidade. Além do Hospital Pedro Sanches, a auditoria mirava a Santa Casa de Misericórdia, a MG Sul Transplantes, a Secretaria Municipal de Saúde de Poços e as centrais de notificações, captação e distribuição de órgãos regional e estadual. A equipe de auditoria encontrou diversas irregularidades em todos os locais analisados. Tinha imprecisão no preenchimento de prontuários. As condições da UTI e do centro cirúrgico do Hospital Pedro Sanches foram consideradas precárias. E ainda havia irregularidades no credenciamento dos hospitais junto ao SUS. Foram apontados problemas também em relação ao Dr. Álvaro Ianes, como acumular funções no processo de transplante. A auditoria apontava que a lista regional de receptores de órgãos não obedecia aos critérios estabelecidos pela legislação. A equipe também fez uma revisão das cobranças efetuadas pelo Pedro Sanches sobre a internação do Paulinho. Chegava-se agora a um novo valor de conta, um total de R$ 7.011,10, e isso incluía honorários médicos, exames, materiais, medicamentos, diárias e taxas. O valor dessa vez caía 40% em relação ao preço original. O relatório completo dessa auditoria a gente também colocou lá no site do podcast. Ele é um pouco longo, mas no site, se você quiser, consegue ler com calma. Depois que a auditoria do Ministério da Saúde foi concluída, o caso chegou então à Procuradoria-Geral da República, a PGR. É nessa hora que entra na história outro nome bastante importante, o Procurador da República Adailton Ramos do Nascimento. Foi ele que ficou responsável pelo caso. O procurador é quem toma as medidas necessárias para apurar os fatos. Ele pode requisitar informações, determinar diligências e, se for o caso, encaminhar uma cópia do procedimento para a Polícia Federal, pedindo a instauração de um inquérito policial. E foi isso que o Dr. Adailton fez. No dia 8 de março de 2001, quase um ano depois do acidente do Paulinho, o Dr. Adailton Ramos do Nascimento abriu um procedimento pedindo a instauração de um inquérito para investigar as denúncias da reportagem do Fantástico. A gente tinha que falar com ele. Nosso próximo destino era Belo Horizonte. Olá, Prensa Azul do voo 2604 para Confins. Eu sou o Ramos e vou realizar seu embarque no portão de número 22. E para iniciar, temos algumas instruções. Adailton Ramos do Nascimento recebeu a gente no seu escritório, no edifício Fraternitas, onde funciona a sede do Ministério Público Federal de Minas Gerais, um prédio num bairro nobre de Belo Horizonte. Estou com a Bela e o André aqui. Com licença. Tudo bem? Prazer, Tudo bem? Como vai? Tudo bem? Como vai? Eu me recordo, na época eu era, além de titular de um ofício criminal, eu era coordenador. Eu era coordenador do núcleo criminal, na época eu chamava coordenador da área criminal. E entrou na minha sala um colega, o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, PRDC. Ele foi acionado por Brasília, pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. São setores que trabalham com cidadania. E noticiou o caso, olha, está tendo um caso com repercussão em Poços de Caldas, e eu gostaria que você desse uma olhada. O colega da cidadania bateu na minha porta e entrou e falou: Adailton, eu estou aqui com um caso, mas eu acho que ele é criminal. Tanto que ele acompanhou e chegou até a instaurar um inquérito civil e entrou com ação civil pública. Mas eu acho que essa questão é criminal. Foram algumas reportagens que fez o caso aflorar e chegou na PFDC
E a PFDC acionou a gente. No dia 13 de março de 2001, a pedido do Ministério Público, foi instaurado um inquérito pela Polícia Federal para identificar e apurar se havia responsabilidade criminal dos médicos que atenderam o menino no hospital e que transplantaram seus órgãos. O caso tomava uma dimensão ainda maior. A morte de um menino de 10 anos revela um escândalo no sistema de transplantes de Minas Gerais. As denúncias do pai foram parar na Polícia Federal. Paulo Pavese e a mulher Rosana vão para Brasília buscar respostas, quase um ano depois do enterro do filho. A segunda reportagem do Fantástico foi ao ar no dia 25 de março de 2001, quase um ano depois do acidente. Brasília, sexta-feira, 23 de março de 2001. Os pais de Paulinho foram chamados para depor na Polícia Federal. O resultado da auditoria aberta por uma cobrança indevida foi ainda mais longe. Revelou um escândalo no sistema de transplantes de Minas Gerais. A central de Poços de Caldas nunca foi credenciada. Infelizmente, no caso... A reportagem dizia que a central de transplantes de Poços de Caldas era clandestina. Na central de Poços de Caldas, que nunca existiu legalmente, acúmulo de função ilegal. Quem que fez o transplante? Dr. Álvaro Yanes. E quem captou os órgãos? Dr. Álvaro Yanes. Em nenhuma hipótese, a pessoa que faz o diagnóstico de morte encefálica pode fazer o transplante. Isso não é crime? Sem dúvida é um descumprimento da lei. Se a primeira reportagem mexeu com a opinião pública, a segunda ampliaria esse alcance. Além de falar em uma central clandestina de transplantes, acusava os médicos de desrespeitar a fila única de receptores de órgãos e colocava o Dr. Álvaro Yanes como o mentor desse esquema no centro das acusações. Antes mesmo do inquérito policial ser concluído, antes de qualquer denúncia ser apresentada pelo Ministério Público, os médicos do Pedro Sanches, da Santa Casa e, sobretudo, do Dr. Álvaro já estavam condenados pela opinião pública. O roteiro estava dado. Um grupo articulado de vilões atuava clandestinamente nos hospitais da pequena cidade mineira de Poços de Caldas. Senhor presidente, peço a Vossa Excelência a palavra para a comunicação de liderança do meu partido. Para uma comunicação de liderança pelo PSDB, PTB, pelo tempo de 10 minutos, conceda a palavra ao deputado Carlos Mosconi. O caso já tinha escalado para dentro do governo federal e agora chegava a hora de entrar no Congresso Nacional. No dia seguinte da reportagem do Fantástico, o deputado federal Carlos Mosconi, do PSDB, partido do então presidente Fernando Henrique Cardoso, pediu a palavra no plenário. O Mosconi era vice-líder do PSDB na Câmara dos Deputados. E ontem, para minha grande surpresa, observei o secretário nacional de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde dizer que era como se fosse ali os transplantes realizados de maneira clandestina, que não havia nada oficial que pudesse credenciar essas equipes como transplantadoras, como equipes em condições de retirar os órgãos. Eu fiquei absolutamente, senhor presidente, estarrecido com o que eu vi, porque eu conheço lá. Eu sou médico lá naquele hospital, eu sou colega desses profissionais. O Mosconi entrou para a política pelas mãos de Tancredo Neves. No fim dos anos 1980, quando ele já era deputado, o Mosconi foi um dos criadores do SUS, o Sistema Único de Saúde, que passou a vigorar com a Constituição de 1988. O Mosconi já tinha trabalhado nos 2 hospitais envolvidos naquele escândalo de Poços de Caldas. Ele também foi um dos responsáveis por levar o serviço de transplantes para a cidade. Por isso, conhecia bem todos os citados pela reportagem. E mais do que isso, senhor presidente, eu ouvi este representante do Ministério da Saúde dizer, não, é crime, isso foi um crime. Pois eu quero saber que crime é esse, senhor presidente. Eu tenho aqui em minhas mãos uma portaria do Ministério da Saúde, assinada por este senhor, que é o secretário de Ações de Saúde do Ministério da Saúde. Está aqui em minhas mãos, portaria do dia, portaria número 357, do dia 21 de julho de 1999, que diz o seguinte: o secretário de Assistência à Saúde, no uso de suas atribuições legais, e considerando aqui, faz uma série de considerações sobre dispositivos legais, diz assim, e considerando a manifestação favorável da Central de Transplantes de Minas Gerais, resolve
Artigo 1º. Conceder autorização para realizar retirada de órgãos e transplantes de rim à equipe especializada, assim identificada e composta. 2 pontos. Primeiro, responsável técnico, Dr. Álvaro Ianhes, nefrologista, com CRM número 12.902, de Minas Gerais. E aí dá a lista dos outros profissionais. Mosconi resolveu comprar briga com o próprio partido. E o clima esquentou dentro do PSDB. Inconformado com as acusações contra os médicos, ele concluiu que não havia mais condições de apoiar a candidatura do Serra para a presidência da República. A situação chegou a tal ponto que comprometeu inclusive a própria candidatura dele para tentar a reeleição como deputado federal por Minas Gerais lá em 2002. Naquela ocasião, o Mosconi já estava no seu 4º mandato na Câmara. Por anos, ele nunca aceitou falar sobre esse assunto, que teve um custo não só para o seu destino político, mas também pessoal. Depois de meses de insistência, o Mosconi finalmente concordou em receber a gente na sua casa, para uma entrevista. Ele ainda mora em Poços com a esposa, Maria Lúcia, que também acompanhou tudo de perto. Bom, a questão minha política, eu fiquei tão envolvido nessa história, tão angustiado com isso, entendeu? Que aí eu falei, bom, ai Deus, como é que eu vou... Agora o Serra é candidato a presidente, eu sou candidato a deputado federal, como é que eu vou levar o Serra lá na minha terra e vou dizer, ô gente, vocês votam no Serra aqui? Eu não tinha condição de fazer isso, entendeu o que é? Então eu não fui candidato. O Mosconi desistiu da candidatura. Com esse episódio, ele também se afastou do Serra. Mesmo como líder do governo na Câmara, o Mosconi decidiu apoiar um opositor para a presidência da República, o Ciro Gomes. O Serra, que era pré-candidato, não queria correr o risco de ser acusado de abafar um escândalo na saúde, que era a pasta que ele comandava, porque isso podia respingar na sua campanha. O tempo passou, o Mosconi conta que a fervura baixou e que depois ele se reaproximou do Serra. Então, o Serra, eu não culpo o Serra de nada. Ele teve um momento que não foi ele, foi de alguém do time dele, falou, opa, isso aqui não tá bom, não sei o quê. E ele aceitou e foi levando até o momento que ele viu que não era bem assim. No seu livro, o Paulo Pavese comenta sobre a fala que a gente ouviu aqui, feita pelo Mosconi na Câmara. Abre aspas. A atitude de Mosconi me incentivou a buscar respostas. Ele estava colocando em jogo a sua carreira política em defesa de irregularidades e até mesmo crimes. Fazendo pesquisas na internet, encontrei a resposta. Em um jornal da BTO, um texto comemorava a criação da ONG MGSU Transplantes. Entre os nomes dos criadores estavam as iniciais CEVM, Carlos Eduardo Venturelli Mosconi. A ONG ingênua foi tomando corpo e impôs-se como uma central de captação e distribuição de órgãos, apoiada por entidades como a BTO. Concluí que o deputado não estava defendendo o interesse da saúde, como cuspia o microfone do plenário, mas tentando salvar a própria pele. Fecha aspas. Os insultos e as acusações do Pavese contra o Mosconi não se limitariam ao seu livro. O deputado se tornou um dos seus principais alvos na internet. Isso incluiu até ameaça de morte, com pagamento para quem se dispusesse a assassinar o Mosconi ou membros de sua família. Além de dinheiro, o Pavese ofereceu cidadania no exterior para o criminoso. Então, desde o começo eu comecei a receber ameaça. Além das calúnias, e aí culminou com ameaça a mim e a minha família, com preço. Meus filhos valiam tanto para quem liquidar e meus netos valiam tanto para quem liquidar. Isso, você imagina, isso chegou a ser feito, isso foi motivo também de uma ação minha contra o denunciante. A postagem feita no blog do Pavese, quando ele já estava vivendo fora do Brasil, trazia uma foto do Mosconi com um texto. Ele oferecia 1.000 libras, hoje cerca de R$7.000, para quem matasse o deputado. Esse valor aumentava para 1.500 libras se o alvo do assassinato fosse um filho do Mosconi. A proposta final era de 2.000 libras, para quem matasse um neto do deputado. Pavese escreveu que a oferta se estendia aos outros médicos envolvidos no caso. Ele também incluiu desembargadores. Quem matasse um desses receberia ainda um extra de 500 libras.
O inquérito foi concluído depois de 1 ano de investigação. Ao todo, 1.825 páginas que comprovam a retirada irregular de órgãos na Santa Casa de Poços de Caldas. O MG Sul Transplantes, descredenciado pelo Ministério da Saúde em novembro do ano passado, na época não tinha autorização para funcionar. No dia 5 de abril de 2002, quase 2 anos depois do acidente, a Polícia Federal entregou para o Ministério Público o relatório final do inquérito sobre a morte do Paulinho. 4 médicos foram indiciados pela retirada ilegal de órgãos de Paulo Veronese Pavese, infringindo a chamada Lei dos Transplantes. Eles foram acusados de remover órgãos irregularmente. Esses médicos eram Cláudio Fernandes, Celso Scaff, Álvaro Yanes e Odilon Tefiglio Neto. O Álvaro já tinha aparecido em todas as reportagens sobre o caso, mas os outros 3 médicos ainda não tinham sido citados pela imprensa. Já falamos deles no primeiro episódio. Esses foram os médicos que participaram da retirada dos órgãos do Paulinho na Santa Casa. Cláudio Fernandes e o Celso Scaff eram cirurgiões da equipe da MG Sul Transplantes. O Odilon era oftalmologista e participou da retirada das córneas. Mas quando a bola volta para o Ministério Público, não é essa denúncia que vai ser apresentada. O dissenso entre o Ministério Público e a polícia ocorre muitas vezes. Muitas vezes. Eles fazem de uma coisa, a gente fala de outra, eles classificam de um jeito, a gente classifica de outro. A gente escutou o procurador Adailton Ramos do Nascimento. Ele foi um dos que assinaram a primeira denúncia. O Adailton nos explicou por que os médicos que atuaram na retirada dos órgãos não foram denunciados pelo Ministério Público Federal, mesmo depois de terem sido incriminados pela Polícia Federal. Qual que foi o fundamento da denúncia do Ministério Público Federal? Nenhum desses médicos citados aí, eles agiram antes do stop. Até o stop é uma pessoa em tratamento. Depois do stop é coisa. O stop é um termo usado para falar da interrupção de qualquer atividade cerebral, ou seja, ele é a morte cerebral. O que o procurador Adailton explica vai ser uma parte fundamental desse caso. Ele conta que, no entendimento da Polícia Federal, os médicos da Santa Casa teriam feito a retirada dos órgãos antes desse stop, ou seja, com Paulinho ainda vivo. Por isso, seria um crime previsto na Lei dos Transplantes. Mas ele e seus colegas do Ministério Público tinham um entendimento completamente diferente. Para o Ministério Público, esses médicos da Santa Casa só entraram em cena depois que o menino já estava morto. Portanto, não tinham cometido nenhum crime. Para eles, o Paulinho já teria chegado sem vida até a Santa Casa. Médicos de Poços de Caldas, sul de Minas Gerais, são acusados de forjar a morte cerebral de um menino para retirar os órgãos para doação. Eles foram denunciados à Justiça pelo Ministério Público. Os médicos José Luiz Gomes da Silva, José Luiz Bonfito, Marco Alexandre Pacheco e Álvaro Yanes são acusados de homicídio doloso qualificado. Eles são acusados de ter diagnosticado a morte cerebral de Paulo Pavese enquanto ele estava sob o efeito de sedativos. O médico José Luiz Bonfito... A denúncia do Ministério Público foi assinada por Adailton Ramos do Nascimento e mais 3 procuradores. A conclusão era o oposto daquela apresentada pela Polícia Federal. A PF não indicia os médicos pelo crime de homicídio, e sim pelo descumprimento da Lei de Transplantes. O inquérito da PF sequer atribuiu crimes aos médicos que acompanharam Paulinho no Peru Sanches. Só que, para a Procuradoria, a versão era outra. Os médicos do Peru Sanches e Álvaro Yanes eram os verdadeiros culpados. O Ministério Público entendeu que eles teriam matado o menino Paulo Veronese Pavese para retirar os seus órgãos. O evento morte, o evento stop, ou o evento declaração de morte, ele foi buscado o tempo todo. E se alguém age para buscar a morte, para buscar a constatação de stop, para ter aquele registro ali obstinadamente, a pessoa comete homicídio. No próximo episódio de O Caso Zero. O
O Caso Zero, a história que mudou o rumo do transplante de órgãos no Brasil, é uma série original do jornal O Globo. A reportagem, pesquisa e narração foram feitas por Bela Megali e André Borges. O roteiro é de Ives Rosenfeld, com colaboração de Bela Megali e André Borges. A edição e sonorização são do João Guilherme Lacerda, com trilha original de Gabriel Falcão e mixagem de Vinícius Liz. O desenvolvimento e a coordenação da produção são do Alexandre Maron, da Ampere Mídia. A produção executiva é de Alan Gripe e André Miranda. A pesquisa adicional foi feita por Elisa Soupin, buscando material da TV Record, TV Globo, EPTV, G1, TV Câmara e nos jornais O Estado de Minas, Mantiqueira e O Tempo. Os áudios também incluem material da Câmara dos Deputados e do YouTube. O podcast foi gravado no Estúdio Madruga, em Brasília.